Olá! Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a ansiedade das mães. Fique comigo, curta, compartilhe esse vídeo, acompanhe o nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações e veja nesse vídeo se a sua ansiedade é patológica ou se ela é uma ansiedade normal, que toda mãe tem. Numa roda de conversa, ou seja, na rede social, constantemente nós estamos ouvindo as mães dizerem que depois que se tornaram mães, nunca mais tiveram uma noite bem dormida. Sabe aquele ditado que diz assim que depois que a gente se torna mãe, que ser mãe é padecer no paraíso? Pois é, eu não sou muito boa de ditados não, mas é isso aí. As mães dizem muito que ser mãe é padecer no paraíso porque elas estão constantemente preocupadas, sempre com a cabeça ali em o que o filho está fazendo, o que vai acontecer, se vai acontecer algo de ruim, se tem algum acidente, se ele se machucar, né? O que seria melhor para ele, qual a resolução, a solução, a decisão a ser tomada diante de uma determinada situação. Então a cabeça das mães vive aí, perturbada, cheia de pensamentos, cheia de possibilidades, de hipóteses, e elas dizem que isso é que causa esse padecer no paraíso, estar constantemente preocupada. Mas, e até que ponto isso é normal? Quando é que a gente vai considerar que essa ansiedade está patológica? Que não é só uma preocupação de uma mãe carinhosa, de uma mãe zelosa. Porque, sim, é normal que diante de uma situação eu me tornei mãe, que eu tenho um ser que depende de mim agora, que eu vou ter que cuidar, vou ter que alimentar, vou ter que aí estar regando essa plantinha para que ela cresça saudável. Então, é normal que eu tenha algum grau de preocupação, um cuidado, um zelo. Mas quando isso começa a gerar sintomas, começa a me paralisar, começa a trazer outras doenças, me trazer limitações, então eu preciso avaliar se eu não estou diante de um quadro de ansiedade ou até mesmo de um quadro de depressão. Sim, muitas mães podem acabar desenvolvendo um quadro depressivo logo após a maternidade, em função dessas preocupações, dessa responsabilização excessiva, né? Por se sentir culpada por tudo aquilo que acontece ou deixa de acontecer com o filho. Um dos papéis do psicólogo no tratamento com essa paciente é ajudá-la a identificar qual que é o seu papel enquanto mãe na vida dessa criança. O que é ser mãe? Quais as crenças que essa pessoa tem a respeito da maternidade, dessa responsabilidade, né, desse grau de comprometimento, desse abrir mão de si pelo outro, pelo cuidado com o outro. E aí, em alguns casos, essas pacientes precisam sim ser medicadas, precisam ser encaminhadas para um psiquiatra para que ele faça um diagnóstico assertivo e indique aí qual a medicação que essa pessoa vai precisar tomar no início do tratamento, mas em muitos casos não é necessário nem medicação. É necessário aí um trabalho psicoterápico, onde nós vamos na TCC, na Teoria Cognitivo-Comportamental, que é a abordagem que nós trabalhamos aqui, nós vamos trabalhar com essa paciente, então, essas crenças que ela formou, a questão da responsabilização, dessa culpabilização que a pessoa faz de si própria em torno das situações, dos acontecimentos, das vivências com o filho, né? E aí de tudo que ela às vezes abriu mão pela maternidade, né? Que às vezes essa pessoa precisa rever essa abertura total que ela fez, de se entregar totalmente à maternidade, não ter mais nenhum papel, nenhuma outra função na vida. E aí quando às vezes vai vendo essa criança crescendo, surgem algumas angústias, porque se a criança não depende mais de mim, não vai ter mais essa dependência total,
eu vou ficando sem esse papel para exercer, e eu vou me sentindo aí de lado, sem significância, sem importância. Então são vários sentimentos, vários pensamentos que rondam a cabeça das mães. E aí às vezes elas mesmas sabem entender o que está se passando, o que está gerando angústia, o que está gerando sofrimento. E às vezes nem sabem por onde começar essa busca por ajuda, a quem recorrer. Só sabem descrever que tem aí dúvidas persistentes na cabeça, pensamentos ruins, pensamentos de catastrofização, que vai acontecer algo de ruim com o filho, que eles podem contrair alguma doença, pode vir a morrer, e vem aí gerando uma série de pensamentos catastrofizadores, pensamentos ruins, que fazem ter essa cadeia sintomática, que levam ao adoecimento, ao desenvolvimento de um quadro, um transtorno, né, que se instala. Então, às vezes é um familiar, uma mãe, né, uma avó, uma tia, ou até o próprio cônjuge que vai perceber que essa mulher está muito mudada, está diferente, já não é a pessoa que ele conheceu mais, que está sempre irritada, sempre triste, já se nega a participar das coisas, dos eventos sociais, não consegue mais ter tranquilidade, está sempre apreensiva, sempre preocupada com o filho, onde ele vai, que hora que vai chegar, o que vai acontecer, quer ter controle de todas as situações para evitar que algo de pior aconteça, algo de ruim aconteça. Muitas vezes levado por essas pessoas que identificaram essas mudanças comportamentais, muita tristeza, essas pessoas chegam ao consultório e a gente começa a trabalhar essas questões, né? O que mudou depois da maternidade, a partir do momento que você soube que ia ser mãe? Quais as implicações que isso trouxe para sua rotina? O que você teve que deixar de fazer? O que você está fazendo agora? O que passa na sua mente em torno da sua responsabilidade enquanto mãe? Você consegue dividir isso com outras pessoas, né? Todos os afazeres, todas as atribuições, todas as responsabilidades mesmo que isso traz, todos os compromissos que são gerados a partir da maternidade, levar o filho no médico, acompanhar a questão de vacinação, leva para a escola, leva no judô, numa natação, tudo isso se torna ali algo de responsabilidade muitas vezes da mãe, que tem que correr para um horário, correr para o outro e dar conta de tudo ao mesmo tempo. Isso também é motivo de gerar ansiedade para dar conta de tudo, para dar conta dos horários, dos compromissos. Então, muitas vezes na terapia a gente vai rever algumas coisas dessas com ela e dividir um pouco essas tarefas, essas funções. Entender que ela não tem que fazer tudo isso sozinha, que dá para delegar, dá para dividir algumas coisas e que nem sempre ela vai estar acompanhando, vai estar do lado do filho, mas que sim, ele vai estar bem, né? Temos que trabalhar com ela muitas vezes as questões como doença, questões sobre morte, os pensamentos que rondam a cabeça dela em torno disso o tempo todo, preocupando e querendo ter esse controle para evitar que algo aconteça. Então são muitas questões que a gente vai trabalhar com esse paciente na terapia e que vão fazendo com que reduzam esses pensamentos geradores da ansiedade. Sim, porque são os pensamentos, a minha forma de pensar, de ver, de entender a situação que vai me gerar um determinado sentimento e, por sua vez, a partir desse sentimento eu vou me comportar. Então, se eu penso que viajar é perigoso, que as estradas são perigosas, que qualquer coisa de ruim pode acontecer a qualquer momento numa viagem, um acidente, e aí meu filho chega para mim e me diz que quer fazer uma viagem. Logo, eu sou tomada por esses pensamentos e esses pensamentos vão me gerar uma aflição, uma ansiedade, uma angústia, uma apreensão em relação a essa viagem e eu logo vou querer dizer que não, que eu não quero que ele vá, de repente eu vou arrumar desculpas e vou impedi-lo de fazer essa viagem. E
Ao passo que outra pessoa que entende a viagem de uma outra forma, uma outra mãe que pensa na viagem como algo lúdico, algo bom, algo onde ele vai ter uma oportunidade de aprender alguma coisa, de conhecer lugares, uma cultura diferente, de ter experiências boas, essa mãe vai ter um sentimento de felicidade, empolgação com a viagem do filho, vai ajudar a organizar essa viagem e vai ficar feliz pelo filho, pela oportunidade que ele está tendo com essa viagem. Então perceba que duas formas diferentes de interpretar a situação faz com que as duas mães reajam de maneira diferente. E o que faz com que uma mãe reaja de maneira diferente da outra são esses pensamentos, mas porque elas têm crenças diferentes sobre a maternidade, sobre as responsabilidades que elas têm sobre os filhos, sobre a questão de acidente, de morte. Então a gente precisa trabalhar isso com as pessoas que são negativistas, que só veem o lado ruim da situação, e rever essas crenças, rever esses conceitos para que possam ter pensamentos mais adaptativos e que conduzam para sentimentos melhores, para poder ter uma vida melhor, mais tranquila e sem esse adoecimento, sem essa apreensão toda geradora da ansiedade. Bom, nesse vídeo eu queria conversar com vocês sobre essa ansiedade das mães, só mesmo para dar uma dica e colocar aí você para pensar se essa ansiedade que você tem, se as preocupações que você tem em torno, né, do crescimento do seu filho, do que vai ser da vida dele futura, sua forma de conduzir a vida do seu filho, de controlar as situações em torno dele, de evitar que ele tenha determinados contatos, determinadas vivências, se tudo isso está sendo de uma maneira normal, simplesmente cuidadosa e zelosa, ou se tem aí algum grau patológico, se você está muito preocupado, se isso está em excesso, você está privando a criança de ter experiência, de aprender com as situações, de crescer, porque você fica ali querendo colocar ele numa redoma e proteger o tempo inteiro. Se isso estiver acontecendo, o meu conselho é que você busque por ajuda, busque por terapia, porque essa ansiedade ela também acaba passando para a criança. Então, não é só a mãe que desenvolve o quadro ansioso, mas como ela afeta também a criança, desenvolvendo na criança um sentimento de insegurança, onde a criança se torna dependente do adulto. Ela passa a depender daquela pessoa ali para se sentir segura e protegida, e aí isso vai se estender para a vida adulta, né? De repente pode desenvolver uma personalidade dependente, ou mesmo se tornar uma adulta que não consegue trabalhar, não consegue conduzir a própria vida sem ter uma pessoa ali para estar opinando, direcionando e participando o tempo inteiro. Não consegue ter autonomia e independência. Daí a importância de um adulto saudável, com a mente saudável, para desenvolver uma criança e ela também se tornar um adulto saudável. Essa é a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço mais uma vez que vocês continuem acompanhando o canal, curtam e compartilhem se vocês gostaram do vídeo para alcançar mais pessoas que esse conteúdo também possa ajudar. Se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu fico por aqui, um abraço.